programador, fala programadora, espero que vocês estejam todos bem e nós vamos continuar aqui o nosso curso de Fast API, certo? Hoje o que eu vou mostrar para vocês é simplesmente a continuação de ontem, claro, mas é uma coisa muito importante, então por favor não ignorem essa parte, que é, ontem nós desenvolvemos o nosso primeiro roteador, o nosso primeiro router, ou também o nosso primeiro controller, e hoje nós vamos testar esse nosso componente. E por quê? Porque teste é importante. Com o teste eu consigo garantir que o que eu fiz está funcionando e também consigo garantir que no futuro eu posso fazer alterações naquilo ou eu posso fazer alterações no meu sistema, rodo todos os testes escritos e vejo se a alteração que eu fiz não alterou, não causou nenhum impacto, né? Não causou nenhum dano colateral, que é o que mais acontece. Eu faço uma alteração aqui e causa um dano colateral no meu sistema todo, isso não é bom. Então os testes vão nos ajudar nisso. Isso também vai te separar de um desenvolvedor medíocre para um desenvolvedor melhor. Porque quando você testa aquilo que você está fazendo, você está garantindo que o que você faz é bom. Porque, acredita em mim, quando você começa a testar o código que você está fazendo, você encontra falhas básicas. Falhas de validação, um if que você esqueceu de fazer, tudo isso através de um teste simples. Ah, Anderson, dá trabalho escrever teste? Dá trabalho, às vezes o teste dá mais trabalho do que o próprio código, mas é necessário, tá bem? Então vamos lá, vamos começar a codificar os nossos testes. Bom, então eu estou aqui no site do Fast API, certo? Na parte de teste, onde ele diz aqui o que é necessário para o que é necessário para testar a nossa aplicação, certo? Então ele agradece de novo o Starlet por facilitar os testes no Fast API. Ele fala que os testes são baseados no pacote de requests, que é o pacote de Python para você fazer uma requisição. E você tem que usar o PyTest direto com o Fast API. O PyTest é uma biblioteca de teste que vai rodar os nossos testes, ok? E vamos lá, vamos começar, certo? Então, eu tenho aqui o meu projeto, o nosso projeto, e para que esse projeto fique ainda mais organizado, certo? Nós vamos criar aqui um novo pacotinho ao lado desse nosso pacote já existente. E esse pacote vai ser new Python package, vai chamar test. Olha que legal. Teste. Certo? Eu não quero adicionar ele para o Git, comecei a controlar o meu repositório no Git, tá bom? Daqui a pouco eu já vou adicionar ele no GitHub e passar o link para vocês. Aí aqui dentro desse pacote teste, eu vou criar o quê? Eu vou criar os meus diretórios de teste. Então eu posso vir aqui e replicar. Eu quero fazer testes para o módulo de contas, a pagar e receber. E aqui eu tenho o meu módulo que está dentro do meu outro módulo, né? O meu pacote que está dentro do meu outro pacote. E aqui dentro do contas a pagar e receber eu posso ser bem específico. Eu falo ainda que eu quero criar um outro pacote, um outro módulo aqui para testar somente os meus roteadores. Com isso eu deixo mais organizado o meu projeto, certo? E vamos lá. Aqui nos meus routers, né? O que eu tenho que escrever? Eu tenho que escrever um Python file. E o nome desse Python file vai ser teste underline contas a pagar, quase foi errado, hein? E receber router. Então eu estou deixando claro que estou escrevendo um teste pro meu contas a pagar e receber router, ok? E um Python file. Agora vamos voltar lá para a documentação do nosso Fast API, certo? Então aqui na documentação do Fast API, ele vai nos falar aí o que é necessário, certo? Então, primeira coisa, ele vai falar, pô, você tem que importar o test client, certo? Mas aqui, olha o que ele está fazendo, né? Ele está importando o test client tudo dentro do mesmo arquivo. E não é o nosso caso, né? No nosso caso, nós temos que descer um pouquinho aqui mais para baixo. No nosso caso, é aqui, ó, passei. São testing file. Isso, são com arquivos separados, onde a minha aplicação está em um lugar e o meu teste está em outro.
vamos lá, né? A minha aplicação está aqui, ó, no meu main, certo? Mas o meu teste não. Então eu preciso seguir esse tutorial. Mas é muito parecido, certo? Então vamos lá. O que que ele fala? Eu tenho que importar teste client, certo? E eu também tenho que importar o app. Mas eu preciso vir aqui e importar dessa forma? Não, a minha ideia me ajuda, né? Então eu posso simplesmente fazer client recebe teste client. E aí eu aperto Ctrl espaço. Olha, ele está querendo importar o do Starlet. Eu não quero o do Starlet. E agora? Ele não conseguiu encontrar o do Fast API. Tudo bem, né? Temos que prestar atenção. Eu só preciso vir aqui e falar, ó, eu não quero usar o do Starlet. Eu quero usar o que o Fast API dispõe para mim. E aqui dentro eu coloco a minha aplicação. E aí ele vai falar, pô, de onde que eu tenho que pegar essa aplicação? Ó, Ctrl espaço do main. Então, ó, from main, import app. Olha que legal isso aqui. Certo? Então eu já tenho o meu cliente de testes. Então eu já posso começar a escrever um teste para o meu controlador ali, para verificar se o meu controlador está funcionando, né? Então vamos escrever aí o nosso primeiro teste, tá bom? Então o nosso primeiro teste vai ser bem simples. Eu vou fazer o seguinte, assim, ó, def, definir uma função, teste, dev, listar contas a pagar e receber. Então, o meu teste ele está dizendo que deve listar contas a pagar e receber, tá ok? E aí eu faço o seguinte, response, recebe client, que é o meu cliente que vai fazer a conexão com a minha API REST. Opa, aqui é get. E eu vou falar para ele bater aonde? Aonde, galera? Lá no contas, pagar e receber, certo? E eu vou falar o seguinte, eu vou falar que eu espero que esse teste, certo? Eu espero que o status code dele seja igual a 200. Tá, professor, e como que nós vamos rodar esse teste? Bom, vamos lá. Aqui, ó, no Fast API, ele vai lá no final da documentação, nós podemos ir lá no final que ele fala o que eu preciso. E olha lá, ele fala para eu instalar o PyTest, que é o que vai possibilitar que eu rode isso, né? Então, pip install PyTest, certo? E aí, depois que eu instalar o PyTest, aquele nosso segredinho já, né? Pip freeze, eu pego a versão do PyTest que foi instalado aqui, copio, eu venho aqui nos meus requirements e coloco ele aqui. Ah, Anderson, é uma boa prática, né? Manter manter as dependências de teste no mesmo arquivo que vai ser usado para gerar a versão de produção? Talvez não, mas não vamos nos preocupar com isso. Nós podíamos ter um requirements underline dev, um requirements underline test e tudo mais, tá bem? Por enquanto, aqui para aprendizado não tem problema. E vamos ver, né, se eu não quebrei esse arquivo, né? Então, pip install -r requirements. Olha lá, não quebrei esse arquivo. Isso é muito bom. Então, o meu requirements continua funcionando, tá? E aí ele diz aqui para eu rodar isso é simplesmente colocar um PyTest. E vamos ver o que acontece? Se é verdade. PyTest. Ele já falou, ó, eu não consegui encontrar o módulo chamado Fast API. Por quê, galera? Percebam aqui que eu estou com pastas, né, de uma maneira um pouco diferente do que o pessoal do Fast API usou. E aí ele não está encontrando qual que é o diretório principal do Python. Mas eu consigo resolver isso de uma forma muito simples. Só fazendo um Python -m, que é rode o módulo Python PyTest. Dessa forma ele já consegue se encontrar. Poxa, Anderson, você falou que ia dar certo, mas acabou falando aí, ó, que você não tem requests. Realmente, não tenho. Né? Eu não instalei requests. E se eu fizer um pip freeze, né, eu não tenho meu pacote de requests aqui em nenhum lugar. Então, o que eu vou fazer? Pip install requests. E vou dar um enter. E aí lá de novo, o nosso segredo, né? Pip freeze. Pego a versão do requests que instalou e levo lá para o meu arquivo de requirements.
Ah, Anderson, você está chumbando todas as versões. Ele nunca vai atualizar essas versões? Por enquanto, nós estamos mantendo a versão absoluta. Mas, igual todo gerenciador de pacote, você consegue modificar o operador aqui para que ele atualize somente as minors, ou atualize as versões do meio, ou atualize só as majors aqui, ok? Mas, por enquanto, vamos fixar a versão para garantir que é com essa versão que funciona, tá? Então, voltando lá para o meu terminal, eu já instalei o requests, vou testar se o meu arquivo de requirements ainda funciona. Toda vez que eu mexo nele eu gosto de testar, porque às vezes você pode acabar quebrando alguma coisa. E agora sim, eu vou rodar o Python-m PyTest. Olha lá, ó, deu um 404, ele não achou contas a pagar e receber. Por que que ele não achou? Aí, vamos ver, né? Contas a pagar e receber router, ó. Tá errado, certo? Eu que coloquei o caminho errado. E vamos de novo e vamos rodar o nosso teste. Pronto, primeiro teste funciona. Quer dizer que eu tenho realmente uma API e que ela está me retornando 200. Mas isso não é o suficiente para eu validar o conteúdo de um contas a pagar e receber. Então eu podia fazer o seguinte aqui, eu podia fazer assert response.json, que é o retorno que ele me converteu para JSON, igual, e um valor tal, certo? Mas, poxa, vou ter que digitar todo aquele JSON. Olha, eu vou ensinar um segredo para vocês. O teste vai quebrar na primeira vez, quando eu fizer isso, response.json. Mas eu consigo pegar o valor do teste que eu quero. Olha lá. Vamos lá, vamos pegar. Eu consigo pegar esse valor que ele retornou, que é o valor que realmente eu quero validar, e colocar aqui. Isso é lindo. Na minha opinião, isso é bem lindo, inclusive, porque, você consegue ali de uma forma bem rápida criar um teste com o payload certo. E agora sim, opa, olha ali, eu quase quebrando o teste, né? E agora sim, se eu rodar um Python mtest, ele funciona. E uma outra coisa muito legal aqui é que eu consigo rodar o teste por dentro da IDE. Então, olha lá, rodei o teste e ele diz que esse teste agora está passando. Pô, beleza, né? Nós acabamos de fazer o primeiro teste. Muito legal. E se eu quiser testar o nosso método de criar conta, certo? Como que eu poderia fazer? Então, para testar o método de criar conta, eu vou escrever um outro teste. Teste deve criar contas, conta a pagar e receber. Pessoal, quando eu estou digitando, ele vai dando algumas dicas. Muitas dessas dicas, quem me dá aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho alguns plugins instalados, né? Olha, fazendo... eu tenho vários plugins, mas muitas dessas dicas quem me dá é o Tab9, tá? Uma coisa para considerar, tá? O Tab9 ele consome um pouco de memória. Então, que nem agora eu estou consumindo 8,2 GB com tudo. Então tomem cuidado, se sua máquina não tiver muita memória, o Tab9 não é recomendado, tá bom? Então, desculpa pelo paralelo, mas achei legal de falar isso. Eu posso criar uma variável chamada nova conta. E o Python tem um tipo que é o dicionário, que é um dict. E no dict eu consigo... O dict ele é uma representação de um JSON. Então eu consigo vir aqui, ó, descrição, e colocar qualquer descrição. Curso de Python. Eu consigo também vir aqui e colocar qualquer valor. E é muito parecido com o JSON, essa estrutura, certo? Eu consigo vir aqui e também colocar um tipo, né, e dizer que esse curso de Python, apesar de ser um investimento, é uma conta a pagar, tá? E aí, o que eu consigo fazer? Eu consigo fazer o seguinte, chamar o meu response, eu quero, é claro, obter uma resposta, meu client.post, porque nós estamos usando o verbo post, barra contas a pagar e receber. E é client, misturando o inglês com o português toda hora. E aqui eu vou dizer que o meu response status code tem que ser 201. Lembra lá
que nós definimos o status code 201. Isso é importante, tá? Então vamos lá. Meu status code 201. Tá bem? E vamos rodar esse teste aqui. Olha lá, ele falhou. E ele deu esse código 307. Fala, nossa, versão 307, né? O 307 é movido. É alguma coisa na linha de que o servidor moveu aquilo de lugar. Mas esse é um problema e foi um erro meu da aula anterior que nós vamos corrigir agora. Quando eu estou fazendo o mapeamento dos nossos endpoints, eu estou colocando uma barra no final. Então ele espera que eu coloque uma barra no final dessa URL. Ele espera que eu venha aqui e coloque isso. Tá? Para que isso não aconteça, eu posso simplesmente retirar a barra. Tá bem? E aí, o nosso teste, aqui de novo dentro do nosso teste. Olha, outra coisa que eu estou fazendo errado, eu não passei o nova conta para o método post, né? Então, mas é só passar ele aqui? Não, tem que passar ele na propriedade JSON. Pronto. E vamos rodar. Olha lá, rodou. Bem legal isso, né? E aí, o que eu posso validar aqui mais? Eu posso validar se o meu JSON, por exemplo, assert response.json, certo? Aí eu posso validar se o meu JSON na posição descrição é igual nova conta na posição descrição, certo? Pô, mas isso seria maçante escrever um teste desse tipo. Bem maçante, certo? Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte, ó. Eu posso fazer aqui, ó, nova conta underline copy. Essa nova conta copy vai receber o nova conta.copy. Eu estou copiando os dados daquele meu dicionário para um outro. Por quê? Porque aí eu garanto que quando eu mudar um dado, né, um dicionário ele é um ponteiro, ele está apontando para o objeto, eu vou mudar o dado do meu novo objeto. Se eu fizesse nova conta copy recebe nova conta, ele ia estar apontando para o conteúdo da variável de nova conta, né? Então, aqui o nova conta.copy precisa ser uma cópia, tá? Podia fazer um por um ali, igual eu ia fazer anteriormente, mas acho que assim é mais inteligente, né? E geralmente, nós programadores procuramos automatizar até a nossa vida. Então, vamos lá. Esse nova conta copy, o que ele vai ter de diferente, né? Para a gente validar. Eu sei que o nova conta vai ter um ID. E eu posso adicionar um atributo no dicionário assim. E eu sei, por enquanto, né, que o meu sistema vai adicionar o ID 3. Por quê? Porque isso está codificado manualmente. Então, por enquanto, eu consigo resolver desse jeito. E aí, eu simplesmente faço um assert response.json igual nova conta copy. Por quê? A única coisa que esse meu endpoint é fixo, né? A única coisa que é estático nesse meu endpoint é o ID. Todo o resto, ele tem que devolver o que eu estou passando para ele. Tá bem? E vamos lá. Vamos rodar só esse teste e ver se funciona. Ó, teste funcionou. Se eu quiser rodar todos os testes, eu posso vir lá em Python, mtestes. Se eu quiser rodar todos os testes aqui pela nossa IDE, pelo PyCharm, clico com o direito aqui em cima de testes, run Python testes em teste. E olha lá, ele rodou os dois testes. Certo? Bom, bem bacana isso aqui, né? Deixa eu encontrar vocês aqui, galera, na câmera. Bom, então essa foi a parte de testes. Nós estamos testando um controller. Por enquanto, esse controller ainda não está se conectando com nenhum banco de dados, nem nada, porque senão a estratégia seria um pouco diferente. Por quê? Num teste do dia a dia, talvez eu não vou ter um banco de dados. Aí eu tenho que fazer o mock daqueles dados, o mock de uma outra camada. Por exemplo, se eu tiver uma camada de serviço, uma camada de repositório, eu teria que mocar essas camadas para conseguir fazer o teste. Mas esse é o caminho inicial. E é importante fazer teste. De verdade, é muito importante. Eu vou dar até alguns exemplos para vocês. Eu tenho um amigo meu que está trabalhando agora no Nubank e eu perguntei para ele, pô, o pessoal fala, né, que é muito diferente aí dentro. Ele falou, cara,
A codificação é muito parecida com o que nós já estamos acostumados. A diferença é que tem teste. Ele falou, é teste para tudo. Tudo tem teste. Porque não pode quebrar. Então tem teste assim do menor item, da menor unidade até a maior. É um teste unitário daquele trabalho que você fez até um teste integrado de toda a aplicação. Por quê? Você precisa garantir que aquilo que você fez não está afetando nada. Imagina, né, numa instituição financeira, qualquer erro é complicado. Imagina um erro no cálculo de juros do cartão pode render um processo, ou um erro no cálculo de um empréstimo que pode liberar um empréstimo muito barato para uma pessoa. Então, testes são extremamente importantes. Inclusive até nas nossas aplicações, testes são muito importantes. Por exemplo, nessa aplicação que nós acabamos de testar aqui, se eu modificar qualquer coisa, o tipo do objeto, ele já vai quebrar. E talvez eu tenha modificado o tipo daquele objeto que em algum lugar do sistema precisava modificar, mas não em todo o sistema. Então o significado é, a pessoa precisava de uma classe nova, talvez de uma classe que herdasse e tivesse outros atributos, mas não mudar a mesma classe. Então você começa a ter sacadas e fala, pô, eu estou melhorando o meu sistema, mas estou quebrando alguma coisa lá. Então quer dizer que eu estou melhorando ele de um jeito não muito bom. Eu preciso repensar como que eu vou melhorar ele. Porque se as coisas estão começando a ficar muito acopladas, é porque eu estou escrevendo código errado. Se eu faço uma coisa e tem um efeito colateral em outro, é porque o código está ficando errado. Então o teste também é um bom termômetro para que a equipe de desenvolvimento consiga identificar. Pô, estamos errando na hora de escrever, precisamos pensar mais. Talvez isso seja um outro domínio de negócio, talvez o nome disso aqui está errado. E é sensacional, é o meu ponto de vista. E como eu falei, os testes vão separar vocês de outros desenvolvedores. Desenvolvedores medíocres hoje em dia não estão fazendo testes. E não leve medíocre pro lado, nossa, ó, como ele pegou. Não, medíocre é a pessoa da média, tá? Então o pessoal não quer fazer teste. Não, não vou testar, é custoso. Não estava no planejamento escrever o teste. E não é bem assim. Às vezes você pode começar a sua tarefa escrevendo teste. Essa tarefa que nós começamos aqui, nós podíamos ter escrito o teste primeiro. Fala, eu quero um endpoint que me retorna isso. E depois escrever o endpoint. Então, galera, assim, teste é bom, é muito bom e é necessário. E, de novo, vai diferenciar vocês no mercado, acreditem em mim. Bom, por hoje é isso. Já falei bastante. Nos vemos nos próximos capítulos aí. Abraços!